Vamos lá, vamos iniciar ou regravar a nossa aula de introdução a números inteiros aqui para o sexto ano, devido aos primeiros áudios dos primeiros vídeos ficarem baixos devido ao programa que eu usei na primeira vez e também que eu não tinha um microfone. Agora consegui obter aqui um microfone, acredito que vai melhorar aqui os áudios. Então vamos lá. Bom, Instituto da Educação na Menina Jesus, a introdução a números inteiros. Alunos, então, se você viu aquela minha primeira aula, essas perguntas aqui é que nós devemos responder ao longo do decorrer do conteúdo de números inteiros. Principalmente essas três. Claro que existem infinitas perguntas que você pode se fazer ou responder, mas essas são as principais. Se você entender quem são os números inteiros, sua utilização e como efetuar operações, quer dizer, como efetuar cálculos de números inteiros, com certeza você vai estar apto para desenvolver qualquer tipo de cálculo que envolva números inteiros, responder qualquer tipo de questões que envolva números inteiros. Mas para fixar os números inteiros na sua mente, você tem que lembrar e ter na sua mente quem são os números naturais. Porque os números naturais vai fazer parte desses números inteiros, chamados números inteiros. Então, os números naturais, eles são os números que nós utilizamos para contar. Então, você já conhece os números naturais, como 0, 1, 2, 10, 11 e infinitamente. Sabemos que o primeiro número natural é 0. Não há nenhum número antes do 0, quer dizer que o 0 não tem antecessor. E todo número depois do 0 é o sucessor dele. Então, o sucessor de 0 é 1, sucessor de 1 é 2 e assim por diante. Sucessor de 10 é 11. Chamamos de conjunto de números naturais essa formação numérica de conjuntos numéricos. Exemplo, 123 é natural, 136 e qualquer número que forme através desses algarismos é chamado número natural. Então, o que é que você precisa já de antemão ter a habilidade em números naturais? É entender que o que é um número natural, que qualquer operação efetuada com um número natural tem que obter outro número natural. Olha, essa afirmação serve para você entender o que é um número natural. Ou quais resultados ou quais respostas entre operações de números se obtém um outro número natural. Por exemplo, eu tinha colocado uma pergunta lá na nossa avaliação, operações cuja resposta não era natural e operações cuja resposta era natural. Por exemplo, uma raiz de 4, você obtém 2. Então, aquela raiz de 4 também ela é natural, porque sua operação, o seu resultado, obtém um número natural. Então, deve ficar muito atento a isso. Por exemplo, 35 mais 15 é natural. Porque obtém 50 e 50 é natural, claro que a soma é natural. Mas há casos que uma operação entre números naturais, você não vai obter um número natural. Por exemplo, 10 dividido para 4 é 2,5. 2,5 não é natural. Então, mesmo que eu use números naturais, em algumas operações, essa conta não vai ser obtido um resultado natural, ou essa divisão no caso. E se para você pesquisar um pouco, as duas operações que sempre vão obter números naturais, utilizando números naturais, só é a operação de adição e de multiplicação. Nós dizemos que essas operações são fechadas para conjunto dos números naturais, viu? Prosseguindo,
Bom, os números inteiros têm o símbolo Z. Acredito que você já saiba porque os números inteiros têm a simbologia da letra Z. É por causa da palavra em alemão Zahl, que significa número. Tá aqui, ó. Os conjuntos dos números naturais é o conjunto dos números acrescido dos seus opostos. Todo mundo tem um oposto. Por exemplo, macho e fêmea. O oposto de um macho, de um animal macho, é um animal fêmea. O oposto de um homem é uma mulher. Então, o oposto de um número natural, agora esse número natural assumirá um nome que representa os números positivos, ele tem seu oposto, que nós chamamos de negativos. E o Z está aqui referente à palavra número em alemão. Aqui tem um pouco da história, né? Ao longo da história, podemos observar o avanço da matemática. Olha, a matemática demorou muito para avançar nesse sentido, nesse conceito de números opostos. Mas depois que ela avançou, por volta de pouco mais de 500 anos atrás, e você pode observar o tanto que nós evoluímos em 500 anos em relação a milhares de anos antes de reconhecer ou conhecer esses números inteiros. A evolução humana se deve muito aos novos métodos de contagem. Né? Situações naturais era você contar suas colheitas, seus objetos, seus animais. Mas o que tipo de contagem é números inteiros? Números inteiros conta o quê? Já falei muitas vezes, espero que você entenda. Essas novas contagens envolvem lucros e prejuízos. É a chave para você entender. Você, justamente, como você pode contar lucros, valores positivos, você pode contar perdas, valores negativos. Os lucros agora serão simbolizados pelo símbolo de mais, e os prejuízos serão simbolizados pelo símbolo de menos. Só que não fica aí, se estende muito mais. Eu já falei em algumas outras aulas que também os números negativos servem para dar sentido, orientação, que veremos daqui a pouco uma orientação que é usada na geografia, que nós conhecemos pelas palavras longitude e latitude. São orientações que utilizam números positivos e negativos. Por exemplo, se você tem um carro popular geralmente tem 5 marchas. Essas 5 marchas, ela orienta o carro em direção, vamos dizer assim, prosseguir para frente. Agora existe uma marcha no carro que ele retrocede ou dá a marcha ré. Então é o sentido negativo. Então está inserido no contexto da sua vida. Você todos os dias você observa e vê esses números inteiros. Queria que você desse pausa e lesse a questão do slide. Eu acredito que você já tem em PDF, já tenha lido, viu? E só colocando aqui em destaque essa parte para você entender que os números naturais são os números positivos. Então, os números inteiros é a formação entre números naturais, que agora são chamados de números positivos, e com seus opostos, que são chamados de números negativos. E o zero. Certo? Positivo, sinal de mais. Negativo, sinal de menos. Vale lembrar que o zero é um número nulo ou neutro. Não é negativo nem é positivo. Pense nisso. Essa ideia é disseminada muito no conceito de operações entre números inteiros. Falaremos posteriormente sobre isso. Então, tá aqui, em destaque em colorido, vermelho e verde, né?
Pertencem ao conjunto dos números inteiros os números negativos e também os naturais. Os números positivos são opostos aos números negativos e os negativos opostos aos positivos. Sua representação é feita pela letra Z, como já tinha dito. Está aqui a construção, a formação algébrica dos números inteiros. Negativo à esquerda do zero. Positivo à direita do zero. O zero é como se fosse um ponto central, um ponto inicial de formação do conjunto. Positivos, negativos. Os números negativos são sempre acompanhados pelo sinal de negativo, menos à sua frente, né? Aqui à esquerda. E os positivos são acompanhados pelo sinal de mais ou sem sinal nenhum. Observe que o número que também não há sinal significa, subentende que ele é positivo. O zero não é positivo nem negativo. Está aqui a nova formação do diagrama. Os números inteiros representam esse retângulo. E dentro desse retângulo tem os naturais, que é os positivos. Olha eles aqui sem o sinal de mais, para indicar, mas deve-se entender que são positivos. Então, os números estão por toda parte: temperatura, lucro, altura, profundidade, sentido geográfico, leste, oeste, norte, sul e muito mais. Por exemplo, aqui, temperaturas acima de 0, 31, 17, e temperaturas abaixo de 0 grau, menos 1, menos 5. Certo? As representações, observe também, já corrigi todos os exercícios e como você deve representar cada número. Leia, dê uma pausa aí no nosso vídeo. Já falei também um pouquinho da temperatura em graus Celsius, que é a nossa utilizada no Sistema Brasileiro de Medição de Temperatura, a graus Celsius. As altitudes são positivas em relação ao nível do mar. Todo objeto medido em altitude em relação ao nível do mar, todo objeto em profundidade também em relação ao nível do mar, certo? Por exemplo, a montanha. Nós dizemos que o Everest só é 8.848 metros em relação ao nível do mar, não ao nível do solo que ele está inserido. Por isso que ele é a maior montanha do mundo em relação ao nível do mar. Existe uma montanha maior que o Everest, fica lá na África do Sul. É como se fosse um iceberg. Ela se considerando o início dela, a base dela, abaixo do solo, essa montanha lá na África do Sul, ela tem mais de 10.000 metros. Está aqui uma representação para você entender. Esse barco, ou lancha, iate aqui está no nível do mar, então ele está de 0 de altura. Submarino está na profundidade aqui, o mergulhador, o balão e o helicóptero. Ó, sentido negativo, profundidade. Sentido positivo, altura. Nível do mar, 0. Queria que você desse uma pausa, só é justamente a questão dos sinais aqui para você entender a representação com sinal de mais e sem o sinal de mais. Exatamente o mesmo número, positivo e natural. A questão da utilização também acontece muito em sistema de elevador, onde os valores, as alturas positivas são os andares acima do solo. As alturas negativas são os andares abaixo do solo, no subsolo geralmente. Que você tem geralmente grandes edificações, ele tem andares abaixo do solo, serve de estacionamento e assim por diante. Certo? Eu queria que você desse uma lida, as considerações em relação à temperatura, pausasse o nosso vídeo. Eu já expliquei isso, mas fica aí como curiosidade para você compreender melhor a nossa utilização dos números inteiros. Temperatura é constante a utilização de números inteiros. E aqui a nossa tabela de escalas que atualmente se usa no planeta Terra para medir, que é a escala Fahrenheit, Celsius e Kelvin. Se você ainda não viu em ciências ou física, com certeza você vai aprender melhor essas escalas. A nossa utilizada no sistema do Brasil é
é a escala Celsius, que ela tem valores positivos e valores negativos. O menor valor em temperatura negativa em escala Celsius é menos 273 graus, que a gente chama de zero absoluto. Já a escala Kelvin não trabalha com números negativos. Se tiver curiosidade, pesquisem a respeito dessas escalas. Também já falei lá no primeiro vídeo. Eu não vou apagar ele, eu vou deixar lá. Mas aqui já fica o segundo vídeo com um áudio melhor. Certo? Esses desafios eu já respondi, já fiz as correções, certo? Por enquanto, eu quero que você observe as correções e veja como eu fiz. Então vamos parar aqui essa primeira parte e já prosseguiremos para a segunda parte. Obrigado.